MathThinkers. Resolução de um exercício de análise matemática, ou também poderia ser de Matemática A do 11º ano. Mostre, utilizando a definição de limite, que o limite de 1 sobre raiz quadrada de n fatorial quando n tende para mais infinito é igual a 0. Recordemos a definição de limite. Diz que o limite de uma sucessão U de n é igual a A, obviamente quando n tende para mais infinito, se e só se, para todo o número maior do que 0, epsilon, existir um número n natural, uma certa ordem, tal que, para todo o n minúsculo natural, maior do que aquele n maiúsculo, se tem o módulo da diferença entre o termo de ordem n da sucessão e o número a, o limite, é menor do que aquele número pequeno epsilon que tínhamos escolhido ao início. Vamos ver com um exemplo. Consideremos a sucessão aqui representada graficamente. Antes de analisarmos em maior pormenor esta fórmula, esta condição que define o limite, vamos reescrever a última parte. Aquela desigualdade, módulo de U de n menos a menor do que epsilon, é equivalente a U de n menos a estar compreendido entre menos epsilon e epsilon. O, por sua vez, é equivalente a U de n estar compreendido entre a menos epsilon e a mais epsilon. Então, consideremos o valor de epsilon representado agora graficamente. A distância entre aquela linha horizontal de ordenada A e as linhas horizontais de ordenadas, respectivamente, A mais epsilon, A menos epsilon. E vejamos a partir de que ordem é que todos os termos da sucessão estão compreendidos entre A menos epsilon e A mais epsilon. Vemos que isso acontece a partir do sexto termo inclusive. Ou seja, com este valor de epsilon, fazendo n igual a 5, tem-se o seguinte: para todo o n minúsculo maior do que este n maiúsculo, do que 5, o termo da sucessão de ordem n, portanto o U de n, estará compreendido entre A menos epsilon e A mais epsilon. O ponto do gráfico estará entre aquelas duas linhas horizontais assinaladas a laranja. Consideremos agora um outro valor de epsilon mais pequeno. Naturalmente, agora, para que os termos da sucessão se encontrem a uma distância do limite do número a inferior a epsilon, é preciso avançarmos mais, é preciso considerarmos termos mais distantes, com ordens mais elevadas. Efetivamente, neste caso, fazendo o n maiúsculo igual a 10, verifica-se que, para todos os valores de n minúsculo maiores do que 10, o termo da sucessão de ordem n, o U de n, estará compreendido entre A menos epsilon e A mais epsilon. Se considerássemos valores de epsilon mais pequenos, naturalmente teríamos que procurar uma ordem mais elevada, a partir da qual todos os termos da sucessão estariam compreendidos entre A menos epsilon e A mais epsilon. Se fosse sempre possível encontrar essa ordem, por mais pequeno que fosse o valor de epsilon, então diríamos que o limite da sucessão era aquele número a, ou seja, a sucessão tendia para aquele número a, isto é, à medida que avançávamos na ordem dos termos, os termos iam se aproximando cada vez mais daquele valor. Então, para demonstrarmos que o limite de uma sucessão é um certo número real a, temos que considerar um número epsilon maior que 0 arbitrário e temos que procurar uma ordem n maiúsculo a partir da qual se tem que o módulo da diferença entre o termo da sucessão e o valor do limite é inferior a epsilon. Ou seja, temos que construir, temos que de alguma forma encontrar uma regra que nos permite obter aquele n maiúsculo a partir do valor de epsilon. Vejamos, no nosso caso, o valor do limite que queremos provar, que é o valor do limite, é 0. Portanto, o nosso a é igual a 0. Então, a condição módulo de U de n menos a menor do que epsilon, onde o de n é dado por aquela expressão 1 sobre raiz quadrada de n fatorial, esta condição é simplesmente equivalente a módulo de n menor do que epsilon. Além disso, é óbvio que todos os termos desta sucessão são positivos, já que o numerador é positivo, n fatorial designa sempre um número positivo e a sua raiz quadrada será ainda um número positivo. Portanto, aquela fração representa um número positivo. Por isso, a condição módulo de n menos a inferior a epsilon, que já tínhamos visto que era equivalente a módulo de n inferior a epsilon, simplifica para simplesmente U de n inferior a epsilon. Ou seja, podemos suprimir os módulos porque os termos da sucessão são todos positivos.
Resumindo, o que se pretende é demonstrar que, para todo o epsilon maior do que zero, existe um certo n maiúsculo natural, tal que, para todo o n minúsculo maior do que este valor de n, se tem 1 sobre raiz quadrada de n fatorial inferior a epsilon. Designemos esta desigualdade por 1. Ora, como a expressão que figura em denominador é maior do que zero, multiplicando ambos os membros desta desigualdade pelo que figura no denominador, vemos que esta desigualdade 1 é equivalente a 1 menor do que epsilon vezes raiz quadrada de n fatorial. Dividindo ambos os membros da desigualdade por epsilon, que é um número maior do que zero, por hipótese, verificamos que ela é equivalente a 1 sobre epsilon menor do que raiz quadrada de n fatorial. Mas ambos os membros desta desigualdade são positivos, então podemos elevar ambos os membros ao quadrado, obtendo uma desigualdade equivalente, ou seja, uma desigualdade que designaremos pelo número 2, 1 sobre epsilon ao quadrado menor do que n fatorial. Nós queríamos encontrar o valor de n, a ordem, a partir da qual esta desigualdade de 2 é satisfeita. O que não é fácil. Mas se nós substituirmos o segundo membro desta desigualdade por uma outra expressão que depende de n e que tem um valor inferior, todas as soluções da nova inequação com esta nova expressão também serão soluções daquela condição 2. Então vamos procurar uma expressão mais simples do que n fatorial que seja possível, que torne fácil resolver aquela desigualdade em ordem a n. A expressão mais simples que nós vamos considerar é 2 elevado a n menos 1. Portanto, vamos começar por demonstrar um lema, ou seja, uma proposição auxiliar. Vamos demonstrar que para todo o n natural se tem n fatorial maior ou igual a 2 elevado a n menos 1. Vamos fazer a demonstração por indução. Ou seja, considerando uma proposição p de n fatorial maior ou igual a 2 elevado a n menos 1, queremos demonstrar que esta proposição é verdadeira para todo o número natural n. Numa demonstração por indução, começamos por demonstrar a base de indução, isto é, que p de 1 é verdadeira, que a proposição é verdadeira para n igual a 1. Mas p de 1 é simplesmente a afirmação de que 1 fatorial é maior ou igual a 2 elevado a 1 menos 1. E esta proposição é verdadeira, já que ambos os membros são iguais a 1 e temos maior ou igual, portanto, a igualdade serve-nos. Passamos agora a demonstrar o passo de indução, ou seja, que se a proposição é verdadeira para um certo número natural n, então também é verdadeira para o número natural seguinte, n mais 1. Queremos demonstrar que p de n implica p de n mais 1, então vamos tomar como hipótese de indução p de n e vamos tomar como tese, como aquilo que se quer demonstrar, p de n mais 1, que neste caso é a afirmação de que n mais 1 fatorial é maior ou igual a 2 elevado a n mais 1 menos 1. Então vejamos, n mais 1 fatorial é igual a n mais 1 vezes n fatorial, porque n mais 1 fatorial é igual a n mais 1 vezes n menos 1, etc, etc. E os fatores n menos 1, etc. podem ser reunidos em n fatorial. Só o fator n mais 1, o primeiro fator, é que fica separado. Mas estamos a considerar n um número natural. Então n é maior ou igual a 1, logo n mais 1 é maior ou igual a 2. Portanto, n mais 1 vezes n fatorial é maior ou igual a 2 vezes n fatorial. Mas por hipótese de indução, n fatorial é maior ou igual a 2 elevado a n menos 1. Então, 2 vezes n fatorial é maior ou igual a 2 vezes 2 elevado a n menos 1. O que, por sua vez, é igual a 2 elevado a n menos 1 mais 1, ou 2 elevado a n mais 1 menos 1. Então, a hipótese de indução, a afirmação de que n fatorial é maior ou igual a 2 elevado a n menos 1, implicou que a proposição p de n mais 1 também é verdadeira. n mais 1 fatorial é maior ou igual a 2 elevado a n mais 1 menos 1. Ficou provado o passo de indução, portanto fica concluída a demonstração por indução. A proposição é verdadeira para todo o número natural n. Comparemos agora esta desigualdade demonstrada com a desigualdade em 2. Sempre que se tiver 2 elevado a n mais 1 maior do que 1 sobre epsilon ao quadrado, também se terá n fatorial maior do que 1 sobre epsilon ao quadrado, porque como n fatorial é maior ou igual a 2 elevado a n menos 1 e nós estamos a supor que 2 elevado a n menos 1 é maior do que 1 sobre epsilon ao quadrado, o primeiro termo desta cadeia de desigualdades, n fatorial, será maior do que o último termo desta cadeia de desigualdades, 1 sobre epsilon ao quadrado. Ou seja, a desigualdade 3 implica a desigualdade 2.
Então vamos ver que números naturais é que satisfazem esta desigualdade de 3. 2 elevado a n menos 1 maior do que 1 sobre epsilon ao quadrado. Podemos aplicar a ambos os membros o logaritmo de base 2, e como 2 é maior do que 1, o logaritmo de base 2 é uma função estritamente crescente, portanto mantém o sentido da desigualdade. Ora, o logaritmo de base 2 vai retirar aquela expressão n-1 do expoente, da potência no primeiro membro, e portanto ficamos simplesmente com n-1 no membro da esquerda, e no membro da direita ficamos com o logaritmo de base 2 daquilo que lá estava, de 1 sobre epsilon ao quadrado. Somando 1 a ambos os membros, obtemos uma nova desigualdade, n maior do que 1 mais logaritmo de base 2 de 1 sobre epsilon ao quadrado. Vamos designar esta desigualdade por 4. Seja então n maiúsculo o arredondamento por excesso desta expressão, ou seja, o primeiro número natural maior ou igual a 1 mais logaritmo de base 2 de 1 sobre epsilon ao quadrado. Como, pela definição que acabamos de dar, este n maiúsculo é maior ou igual a 1 mais logaritmo de base 2 de 1 sobre epsilon ao quadrado, sempre que se tiver n minúsculo maior do que n maiúsculo, esta condição 5 implica que este n minúsculo também será maior do que 1 mais logaritmo de base 2 de 1 sobre epsilon ao quadrado, que é a desigualdade 4. Mas nós já tínhamos visto que a desigualdade 4 é equivalente a 3, portanto isto também implica que 2 elevado a n menos 1 maior do que 1 sobre epsilon ao quadrado. E o lema que provámos há pouco mostra que a desigualdade 3 implica a desigualdade 2, portanto também podemos concluir que n fatorial maior do que 1 sobre epsilon ao quadrado. E a desigualdade 2 é equivalente à desigualdade 1, portanto também podemos concluir finalmente que 1 sobre raiz quadrada de n fatorial é menor do que epsilon. Repare-se bem naquilo que acabámos de escrever. Escrevemos uma sequência de implicações, começando em n minúsculo maior do que n maiúsculo, terminando em 1 sobre raiz quadrada de n fatorial menor do que epsilon. Concluímos daqui que sempre que n minúsculo é maior do que aquele n maiúsculo definido por aquela expressão lá acima, também se tem 1 sobre raiz quadrada de n fatorial menor do que epsilon. Portanto, nós provamos que para todo o epsilon maior do que 0, simbolicamente, existe um n maiúsculo natural, existe um certo número n maiúsculo natural, dado por aquela expressão complicada, n maiúsculo igual a arredondamento por excesso de 1 mais logaritmo de base 2 de 1 sobre epsilon ao quadrado, tal que, para todo o número natural n minúsculo maior do que este n maiúsculo, para todo o n natural maior do que n maiúsculo, se tem 1 sobre raiz quadrada de n fatorial menor do que epsilon. Tem-se 1 sobre raiz quadrada de n fatorial menor do que epsilon. E esta desigualdade que acabamos de escrever agora é equivalente a 1 sobre raiz quadrada de n fatorial menos 0 em módulo menor do que epsilon. Por definição, isto significa precisamente que o limite de 1 sobre raiz quadrada de n fatorial, quando n tende para mais infinito, é igual a 0.